Então vamos lá, uma discussão que não é recente no Brasil, essa discussão acerca das compras internacionais, né? Alguns sites chineses começaram a crescer no Brasil, não só a Shein, como o AliExpress, o Alibaba e lá vai. Sites e sites, as pessoas lá atrás não tinham conhecimento desses sites, tanto que algumas pessoas conseguiam comprar nesses sites e vender, né, no Brasil por meio do chamado dropshipping, que nada mais é do que você fazer um pedido para alguém em um site, você anuncia aqui no Brasil com um site em português e comprava lá. Logo, essas empresas de chineses ali que não são bobos, né? Mais espertos que eles não existem, começaram a traduzir e dar suporte em português e colocar ali também, aceitar pagamento em Pix, etc. E com isso a gente teve uma explosão de pessoas, né, comprando lá fora. O que acontece? Essas compras internacionais começaram a impactar nos resultados de empresas como a Renner, empresas como a CIA e etc. que atuam dentro do Brasil. Não só no ramo das roupas, como também impactou em empresas como a Havan e outras empresas desse gênero que tinham ali um público no Brasil e elas acabaram não conseguindo ser competitivas, porque essas empresas vendem bem mais barato e não estavam sendo tributadas ali, diferente das empresas nacionais que estavam pagando tributos pesados. Aí criou-se uma lei para tributar todas as compras acima de $50, na verdade colocou a lei não, né? Começou a executar a lei que já existia. E agora a gente está falando de uma cobrança de impostos nas compras internacionais de menos de $50 também. Isso aí é o projeto de lei, né? O PL 914/24. Então chegou no Senado na última quarta-feira, dia 29, um dia depois de ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Então o processo a Câmara dos Deputados discutiu, aprovou, encaminha-se para o Senado agora que vai discutir e pode aprovar ou reprovar. Então antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, você vai segurar a sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever se o canal te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, né? Originalmente, esse PL ele não trata especificamente das compras internacionais, isso acontece muito no Brasil, então você cria um projeto de lei que fala de alguma coisa e você acrescenta uma coisa, é chamada jabuticaba, você acrescenta um negocinho dentro que modifica um monte de coisas sem que as pessoas costumem discutir, mas não adiantou, porque como o PL trata de um assunto de interesse público muito grande, as pessoas acabaram entendendo o que está acontecendo. Então o PL originalmente ele trata do Programa Mobilidade Verde e Inovação, é o programa MOVER, ele é destinado ao desenvolvimento de tecnologias para a produção de veículos que emitam menos gases de efeito estufa. A taxação das compras internacionais foi incluída no PL por decisão de um deputado chamado Átila Lira, do PP do Piauí, relator aí da matéria. Assim que chegou ao Senado, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, PT da Bahia, requereu que a tramitação seja em regime de urgência, o que apressa a votação. O presidente da casa informou que consultará as lideranças partidárias para que se defina se o projeto vai caminhar com urgência ou sem urgência. E aí o que muda na prática, né? A medida aprovada pelos deputados determina que as compras internacionais de até $50 passarão a ter uma cobrança de imposto de importação, o II, com alíquota de 20%, né? Compras dentro desse limite são extremamente comuns aí nesses sites do Sudeste Asiático, como Shopee, AliExpress e Shein, né? Estão tentando tributar os sites chineses na prática. O problema é que a gente já tem o ICMS, então a tributação ficaria em torno dos 40%. É muito alto e aumenta demais o preço desses produtos. Eu sei que esse vídeo aqui pode ser mal interpretado, porque quando a gente vai entrar nesse assunto, as pessoas querem colocar discussão partidária, a política no meio, e aqui eu vou falar algumas coisas do que eu penso, né? O que eu acho que poderia ser feito e o que a gente pode cobrar dos políticos para que a gente não precisasse desse remédio, que é um remédio tão amargo, né? A população brasileira já tem dificuldade para consumir, as coisas são muito caras. Quando encontra um caminho que é um pouco mais viável, né? Esses produtozinhos baratos da Shopee aí, eles são muito comprados, né? No Brasil, a Shein também, e a gente sabe que roupa no Brasil é cara, então a população pobre finalmente está tendo acesso a essas coisas graças à internet, vai vir ali um tributo que vai impedir esse consumo. A primeira coisa que eu acho é que precisaria ter uma lei complementar nisso aqui. O que acontece? Estão dizendo que esse projeto é para salvar, né, ali a nossa indústria nacional, para proteger a indústria nacional dessas empresas de fora. O grande problema é, se você entrar na Renner agora, ou se você entrar na Havan agora e pegar os produtos e virar de cabeça para baixo, você vai perceber uma coisa escrita ali embaixo, Made in China. Então, o que a gente está protegendo com essa lei não é o empresário brasileiro que fabrica dentro do nosso território e gera empregos aqui. O que a gente está protegendo é o direito de comprar sem tributos de uma classe de pessoas, né? Então, ali os donos dessas lojas
lojas, eles podem comprar lá fora e vender pra gente, colocando o lucro deles. Isso aqui é uma lei de proteção ao lucro. A gente deveria criar, então, um complemento. As empresas que compram lá fora, elas também têm que pagar esse tributo. Então vamos fazer assim, que aí pronto, aí fica igual, a gente pode continuar consumindo dessas lojas lá. Não é o ideal, eu preferia que, na verdade, a gente tirasse o tributo das empresas brasileiras. Faria muito mais sentido. Você remove o imposto das empresas brasileiras, como elas compram em escala, elas iam conseguir ainda ter lucro e fazer essa coisa. Só que, óbvio, né? O governo sabe que a arrecadação nesse cenário diminuiria ali, talvez. Agora, uma outra questão é que deveria vir com a lei complementar, então, essa de falando que o produto tem que ser fabricado no Brasil, e aí sim, ele teria essa isenção. Que tal? Então, os produtos brasileiros seriam isentos, os produtos importados, eles teriam um tributo muito mais alto. A gente, pelo menos, estaria cumprindo o que essa lei aqui está solicitando. Da maneira como está aqui, simplesmente vai fazer a pessoa pobre pagar mais impostos. Outra questão que a gente poderia considerar também, ao invés de aumentar um tributo, é entender por que as empresas nacionais não são competitivas. E aí, se a gente tentar entender por que as empresas nacionais não são competitivas, exatamente por conta da alta carga tributária em todas as esferas de fabricação. Então, quem sabe a gente pudesse rever isso e não tapar, né, o céu com a peneira. Acho que a gente poderia discutir muito mais essa redução nessa taxação do que isso. Porque não adianta nada a gente criar um jeito que as empresas brasileiras são falsamente competitivas, né? É você assim, ó, tem uma competição, eu tô muito acima do peso, eu tô com 90 quilos, e aí o que a gente faz pra eu poder competir de igual pra igual com o outro é colocar 2 bolas de ferro amarradas no pé dos meus concorrentes pra que eles não possam correr. Não faz muito sentido, né? Isso não é competitividade, a gente não vai conseguir exportar pra fora desse jeito, a gente não vai conseguir crescer a nossa economia de verdade, a gente vai conseguir fazer os nossos cidadãos serem obrigados a comprarem aqui dentro por não ter outra alternativa. E aí, pô, o pessoal que tá comprando peça de computador, vários produtos baratinhos, né, ali, estão conseguindo ter acesso a várias coisas, não vão ter mais acesso. A gente sabe que isso aqui é realmente uma coisa que vai pôr uma pá de cal aí em cima da nossa população. Outra coisa que me deixa chateado com isso aqui é transformar isso, né, nessa discussão como se fosse, o PT, ou o Bolsonaro, ou sei lá o quê. Eu acho que a gente precisaria, né, cobrar os nossos políticos aqui de maneira geral. Falar, olha, gente, isso aqui é uma medida impopular. Políticos que votaram isso aqui dessa maneira, a gente gostaria que eles não se reelegessem. Então a gente tem que pegar um site, talvez criar, né, aqui, eu tô convidando vocês aí, a gente tem que pegar os políticos que votaram ali e tem que começar a mandar mensagem pra eles mesmos. Acho que a gente pode cobrar eles, falando assim, olha, você votou nisso aqui, eu não sou a favor disso aqui, né? Então, assim, se a população começar a se posicionar e falar que não vai votar mesmo em políticos que fizeram isso, como tá em ano de eleição estadual, eles estão mais velhaco, né? Porque agora não tem como mexer nos deputados federais. Mas o que a gente pode fazer é uma coisa que a gente nunca fez no Brasil, começar a ter memória. Então pode anotar o nome de cada um desses caras que votou nisso aqui, que é a favor disso aqui, e a gente pode começar a cobrar eles. Porque aqui não é uma discussão de direita e esquerda, gente. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é uma discussão de razoabilidade, isso não é bom pra ninguém. Todos nós vamos pagar mais. Com exceção às empresas que estão sendo defendidas por esse projeto aqui, não tem ninguém que se beneficia de comprar mais caro. Raul, mas a indústria nacional, gente, não é a indústria nacional, isso aqui eu tô te falando. Se você pega essas peças, você vai encontrar ali a logo da China, né? Então, assim, a gente tá protegendo o direito de um empresário de simplesmente comprar mais barato que a gente. Não faz sentido. É um empresário que tá comprando coisa da China e vendendo pra gente o mesmo produto com valores diferentes. Isso não é legal. A gente tá protegendo intermediação. Ou essa lei precisa ser complementada com alguns critérios ali que define isso. Essas empresas têm que parar de poder importar desse jeito também, porque não faz sentido permitir que só eles importem e a gente não pode. Então se eu for rico eu posso importar, se eu for pobre eu não posso importar. Não faz sentido nenhum, né? Uma lei bolsa rico isso aqui. E aí a gente começaria a ter alguma diferença. Eu queria que a gente tentasse chegar nessa discussão, porque realmente eu não vejo boas possibilidades. Raul, mas isso aqui do ponto de vista do investidor é bom? Ponto de vista do investidor, se você tem aí investimentos em Lojas Renner, em CIA, em Guararapes, em várias outras empresas aí, Graziotin, na Soma, etc., pode ser que esse projeto de lei beneficie essas empresas. Mas não é porque esse projeto de lei beneficia esse grupo de empresas que a gente deve sempre se posicionar dessa maneira, né? Acho que isso aqui precisaria ser pelo menos melhor discutido com a sociedade. Não teve conversa nenhuma, né? Não teve uma pergunta do que as pessoas acham ou não, do que a gente poderia fazer ou não. Simplesmente foram ali e baixaram uma lei na canetada e agora estão querendo passar lá. Isso aqui ainda vai para a sanção do presidente da República também, então ainda é possível pressionar o Lula. Ele já se mostrou muito vulnerável a esse tipo de pressão aqui. Da última vez que foi tributar isso aqui, quando ficou a cara dele com esses tributos, ele não gostou, ele deixou isso para lá, então talvez a gente possa pressionar aqui também o Haddad, o Lula, mas não adianta simplesmente você ir lá e cobrar isso aqui do Lula, porque você vê, passou no Congresso Nacional, tá cheio ali de político de direita e que se diz liberal votando isso aqui, tá cheio de político de esquerda também que diz defensor dos pobres votando isso aqui, então vamos combinar que é uma coisa
coisa muito mais generalizada, né? Parece muito mais uma coisa contra a gente, né? Do que a favor do lado A ou lado B. Nessa discussão, pelo menos, será que a gente consegue chegar num consenso que ninguém quer isso aqui? Que isso aqui não é bom pra ninguém? Ou que pelo menos essa lei precisa ser reescrita, né? Pra que não seja desse jeito que eu tô falando, simplesmente eles comprando e vendendo pra gente, a gente deveria ter isso aqui. E aí o que o PL fala ainda? A cobrança tratada pelo PL é do tributo federal, fora isso as compras dentro desse limite recebem a alíquota de 17% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, né? O encargo estadual. Dessa forma, quando você vai comprar um produto de R$100, já incluídos frete e seguro, tem que estar incluso no preço também, já cobra em cima, teria que pagar a alíquota de imposto de importação mais o ICMS, o que vai elevar o preço para R$140, só pra você entender. Então, se você compra um produto de R$1.000, você vai pagar R$1.400. Pelo PL, as cobranças acima de $50 e até $3.000 terão uma alíquota de 60% com desconto de $20, cerca de R$100 do tributo a pagar aí. Então, se passar agora, nas duas casas legislativas, a medida vai precisar aí do presidente da República, né? Aí na sexta-feira, dia 31 do mês passado, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o PL é resultado de uma negociação entre quem defendia a isenção e quem desejava a alíquota de 60% para qualquer valor. Bom, a negociação ficou ruim, né? Ficou muito mais próxima de quem desejava o tributo. Segundo Alckmin, o texto que foi para votação atende parcialmente a indústria. A indústria não, atende 100% os intermediadores, tá? Para atender a indústria, esse projeto precisa ser revisto. Se você tem uma indústria no Brasil e etc., esse projeto aqui não está te defendendo. Você pode estar pensando que ele está te defendendo, né? Cobrando ali um tributo, mas lembra que os intermediadores vão comprar da China e vão vender para concorrer com a sua empresa. Então não fica aqui achando, você que está fabricando aqui, que você tem uma confecção nacional, você que fabrica um sapato, alguma coisa, não pense que isso aqui está te defendendo, porque não tá. Isso aqui está defendendo quem compra da China. Só que está defendendo quem compra da China em larga escala e não pequenininho. O vice-presidente disse ainda que acredita que o PL terá o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ó, é um teste, tá vendo, né? Então o Lula falou assim, ô Alckmin, fala aí que acha que vai dar certo pro pessoal ver. Aí a imprensa vai bater, vai falar as coisas agora, o Lula já fica sabendo. O meu entendimento é que ele não vetará, porque isso foi aprovado praticamente por unanimidade. Como eu disse pra vocês, não é um projeto de esquerda nem de direita, é unanimidade entre os nossos nobres deputados. Foi um acordo de todos os partidos políticos. Acho que foi um acordo inteligente, não vai onerar tanto quem está comprando produto de fora, não, 40%, o que é isso, né? Mas vai fazer diferença pra preservar o emprego e a renda aqui. Não vai. Pode fazer diferença se você realmente complementar esse PL aqui. E a gente precisa, no mínimo, gente, no mínimo, que eles complementem o PL. A gente tem que ferrar esses caras que estão querendo mudar a lei pra se beneficiar dela. Ô Raul, eu acho que isso aí é um erro que a gente comete há muito tempo no Brasil, né? Que a gente sempre cobra só o presidente... E esquece os deputados. E eles vão passando coisas, né? E é impressionante, porque sem os deputados e sem o Senado, isso aqui não passaria, gente. No último dia 23, antes da aprovação pela Câmara, o presidente Lula já tinha dito em conversa com jornalistas que a tendência é vetar, mas a tendência pode ser negociar. Opa! O Lula acrescentou, então, que estará disponível para discutir o tema. Eu sei que isso aqui vai ser muito contra a popularidade do Lula. Ele não gosta desse tipo de coisa. Então a gente agora vai ter que confiar no Lulinha Paz e Amor. Nós vamos ter que pôr pressão nele, viu, Lula? Aqui, ó. Aqui, nós sempre foi amigo, você sabe. Aqui, a gente tem aqui anos de amizade com o Lula, né, Lula? Então, dessa vez aqui, a gente tá precisando de você. Aí a gente tem que ir aqui pôr a chinelinha da umidade. Vai lá, Lulinha, veta esse negócio pra nós, pelo amor de Deus. Esses caras não gostam de você, não, você lembra? Eles falaram mal de você na eleição. Você lembra, não? Olha lá, o velho da van. Ele vai ser beneficiado desse projeto aqui. Você lembra que ele tava pedindo pro funcionário votar no Bolsonaro? Você esqueceu? Vai ajudar o velho da van? Pô, tá de brincadeira, Lula? Cara te tava falando que você chamou você de presidiário. Vai deixar? Eu não aceitava. Eu não deixava. Eu também não deixava. Então é isso. O debate sobre a taxação iniciou em 2023, blá, blá, blá. Bom, então, em resumo, é isso, né? A gente precisa agora tentar fazer essa pressão para ver se alguma coisa muda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro para vocês, porque em toda a imprensa que eu vi não tava muito claro ali o que ia acontecer, ou quais as cobranças que iam ser efetuadas. Ninguém tinha dado um valor, né? De 100 para 140. Todo mundo ficou tentando fugir de definir. Então, se o vídeo te agregou, bacana. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei desse vídeo, sinceramente, não é o tema que eu gostaria de falar. Foi mais um desabafo, foi muita reclamação. Acho que só reclamar não vai adiantar nada. A gente precisa realmente ter uma posição, né? Ligar nos gabinetes, tem o telefone deles público, mandar e-mail, marcar reunião com os secretários lá. Manda, você que mora em Brasília, vai lá, fala que quer conversar com eles. Bota pressão. Político só respeita pressão. Eles não respeitam mais nada. Então põe medo neles, que eles vão perder a eleição. Põe medo, põe foto deles no Instagram. Fala assim, ó, votou a favor. Põe foto deles no Instagram e marca eles, que eles ficam apavorados. Aqueles no Twitter. Na hora que eles veem o nome deles no Trending Topics, persegue uns quatro,
4 que eles vão tudo começar a assustar. É só perseguir uns 4. Tem que pegar uns 4 nomes e começar a perseguir. Persegue um do PT, do PL ali, começa a perseguir, que você vai ver. Chama eles de traidor. É coisa assim que eles ficam com medo. Fala traidor da pátria. Aí eles ficam com medo. Eles ficam com medo só desse tipo de coisa. Faz aí que vai dar certo. E aí, se você quiser aprender a investir, né, nas empresas chinesas e etc., que estão se beneficiando desse movimento aí, se você quiser realmente entender como é que funcionam os investimentos, como cuidar bem do seu dinheiro, como fugir de alguns impostos também, que eu posso te ajudar com isso, como fugir de alguns impostos nos seus investimentos, você pode acessar aí alvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, vem aqui, responde as perguntas para mim, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E lembrando, se você for aprovado no processo seletivo da UVP, entrou, né? É difícil ser aprovado, mas entrou na UVP, o que acontece? Você pode fazer o curso inteiro, concluir, e se você não ficar satisfeito com o que você aprendeu até o final, devolva 100% do seu dinheiro. Ou seja, é risco zero. Só quem pode ficar no prejuízo aqui sou eu. E como é que você sabe que isso é verdade? Só ir lá no Reclame Aqui, escrever a única verdade possível, ó. Vem aqui, pesquisa e você vai ver que a gente não tem nenhuma reclamação. Se você escrever, por exemplo, o nome da Shein aqui e da Shopee, você vai ver que eles estão cheios de reclamação lá. Ó. Por quê? Porque os pedidos somem, acontece muita coisa, porque as pessoas estão tomando tributo e o povo acha que a culpa é deles. Então tem muita coisa aí, você pode pesquisar o nome de qualquer empresa no Reclame Aqui, porque as empresas não controlam esse ambiente. Então é uma boa maneira, né? Um bom filtro para você saber quais empresas são honestas aí, quais empresas prestam um bom serviço, tá bom? A gente realmente não tem reclamação por conta disso. Vou ver se teve algum comentário, alguma coisa que a gente possa debater nos últimos vídeos. Tem uma aqui, ó, uma treta. O Gabrielo Tranto, 8655, falou: a argumentação na resposta da pergunta não faz sentido. No final do vídeo do fim dos Estados Unidos, eu argumentei de leis, né, que visam defender as pessoas. Aí ele disse, se quiser voltar lá no vídeo pra ver, se você está falando de leis de trânsito, compare com outras do mesmo tipo. A obrigatoriedade do cinto de segurança e do capacete, por exemplo. Não tem cabimento fazer a comparação com algo tão enraizado e culturalmente aceito como cigarro e bebida. Mas é porque o argumento da pessoa naquela discussão que a gente estava tendo, né, era assim, se uma lei salva vidas, portanto ela é boa e portanto a gente deveria aumentar, e aí eu disse que a gente poderia fazer muito mais leis que salvam vidas e que restringem as nossas liberdades. Aí você diz que a comparação faria mais sentido com a lei seca no trânsito. Pelo seu raciocínio, se 90% da população decidir que os gays, ou melhor ainda, os ricos, são coisa do demônio e tem que ser combatido, então seria justo dar fim nele? Não, né, porque aí vai contra a liberdade individual daquela pessoa e o direito de existência de alguém. Então isso aí não é liberdade. Não é assim que o direito funciona. Faltou um pouco de base para essa resposta. Bom, é porque você tá colocando como se aquilo que é constitucional ou aquilo que o direito brasileiro determina fosse a base da realidade da sociedade, fosse uma coisa muito importante. E aí, né, para argumentar o porquê que eu não acredito que a lei brasileira seja uma coisa tão importante assim, eu vou te lembrar que menos de 200 anos atrás, você ter um ser humano era permitido pela lei, né? É ético ter um ser humano para você? É ético a escravidão? Eu acredito que não, mas a lei acreditava que era extremamente belo, moral e ético, né? Não é assim? Então eu acho que a lei pode se atualizar. E aí a gente estava nessa discussão e eu defendo sempre que a gente tem que prezar pelas liberdades e interferir o mínimo possível no direito das pessoas, tá bom? Desde que você não esteja fazendo nada contra alguém, né? Por isso que eu disse que dentro do limite da razoabilidade aquela lei é boa. Por quê? Porque eu impeço alguém de assassinar alguém, de matar alguém no trânsito, né? Eu achei a lei até boa, mas eu disse que a gente tem que ter um limite para isso. Foi só isso que eu estabeleci na minha argumentação. Qual que é o limite? E o limite é quando a gente interfere no direito individual de outra pessoa sem nenhum motivo lógico. O Tecnozen pergunta: Raul, parabéns pelo vídeo, acompanho sempre, valeu. Me explica o lance de processar uma fraude da empresa. Os acionistas da empresa de varejo que deu 20 bilhões de reais, os acionistas deveriam processar, eles podem processar sim, se eles se sentirem lesados, né, e como é o caso que houve fraude, eles podem sim processar os responsáveis pela empresa. A Ana Lúcia Magalhães, 2611, me pareceu que o crescimento econômico da China é um pouco manipulado pelo governo. Então é a minha pergunta, até quando o governo chinês consegue manter essa manipulação? Todo o país tem manipulações diretas na economia, não tem jeito. O M. Zaboto falou: Raulzeira, mas você não falou muito dos Estados Unidos aí, né? Falei bastante. Esse monte de dinheiro que o Biden tá lançando à torta e à direita, ainda mais agora no ano de eleição, dinheiro pra Ucrânia, dinheiro pra não sei quem, imprimindo mais dinheiro. Essa história sabemos que uma hora, 3 pontinhos. A pergunta é, a moeda corre risco de virar uma bolha ou não? A moeda americana é inflacionária, ela já tem sido inflacionária há muito tempo, só que o problema é que eles são a base de valor também de outros países, então acaba não tendo como todo mundo parar de usar o dólar de uma hora pra outra. Se a gente arrumar um substituto pro dólar na economia global, imediatamente os Estados Unidos entram em declínio. E antes que venha um bobo falar alguma coisa, digo isso sem qualquer juízo de valor a quem eles mandam esse dinheiro. Vamos nos ater aos fatos, por favor. Sim, isso tá certo. Isso pode desvalorizar a moeda e tudo. E se não fosse a base da moeda do mundo, com certeza teria um problema ainda mais grave. Então é isso. Obrigado, até mais.